Muito bem, vamos para mais uma aula dos distintivos batistas regulares. Esses vídeos que nós temos gravado, baseados nesse livro, os distintivos batistas regulares e principalmente na palavra de Deus. Então, hoje nós falaremos sobre o seguinte, falaremos sobre antropologia e amartiologia, a doutrina do homem e a doutrina também do pecado. Então, trata-se da questão da natureza e da queda do homem. A natureza e a queda do homem. E olhando aqui para o nosso livro, acompanhando, falando sobre o conceito teológico. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Nós vamos notar isso daqui a pouco, e isso é fundamental para a nossa compreensão da doutrina do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é claro que quando falamos o homem foi criado aqui, a questão é a humanidade, o ser humano, tanto Adão quanto Eva. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos aí a figura ilustrativa de Adão e Eva. E nós vemos ali em Gênesis 1, 26 e 27, que esse casal foi criado então à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos ali em Gênesis 1, 26 e 27... E o que aconteceu? Deus concebeu esse casal para governar. Após a criação, eles foram colocados no jardim do Éden, o jardim das delícias. E para quê? Nós podemos acompanhar aqui o sentido disso. Algumas perguntas normativas. Por que Deus criou o homem? Para a sua glória. Então, por que será que Deus criou o homem? Lá então em João 17, Isaías 43, Efésios 1, 1 Coríntios 10, 31, fala por que Deus criou o homem? Para a glória dele. Qual que seria o propósito da existência humana? Cumprir o objetivo de nossa criação. Então, Deus concebe toda a criação do universo e em meio a isso tudo ele coloca o homem ali no meio daquele jardim para que ele pudesse governar juntamente com a sua esposa, crescer, multiplicar e governar o mundo de acordo com a palavra de Deus. Mas o que vem em seguida? O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Às vezes as pessoas travam um pouquinho nisso, ficam enfatizando muito essa questão. Por que é imagem? Por que é semelhança? Será que tem alguma coisa a ver com físico e tal? Não é nada disso. Significa que o homem tem traços. O homem e a mulher, a humanidade, eles têm traços do Criador e representam o Criador. E também, o que ocorreu na queda do homem? Vários elementos dessa semelhança com Deus se perderam ou foram manchados. Então, não é que o homem e a mulher deixaram de ser imagem e semelhança de Deus na queda. Eles continuam sendo imagem e semelhança de Deus, conforme nós podemos ver ali após o dilúvio, quando Deus estabelece a sua aliança noaica, a sua aliança com Noé. Ele deixa bem claro que essa imagem e semelhança, ainda que manchada, ainda existe no homem, mas podemos supor ou concluir, olhando no todo da palavra de Deus, que as semelhanças do homem em relação a Deus são as seguintes: a questão da moralidade, questão entre concepção de certo, errado, espiritualidade, sensibilidade, os sentimentos, a inteligência, a questão também da criatividade. Nós
Podemos notar também a questão de governo, a ideia de governo e a capacidade de governar, também a capacidade de relacionamento. Alguns elementos desses nós podemos notar também nas outras espécies, a bem da verdade. Então, nós vemos aí, podemos pegar em grupos de animais e ver características de relacionamento, características de liderança, esperteza, mas nada é e nada acontece como acontece com o ser humano. O ser humano extrapola, e muito, todas as outras espécies, e como homem e como mulher, eles refletem, e somente eles podem refletir e podem admirar toda a criação. Então nós vemos aí essa questão da semelhança do homem em relação a Deus, a imagem e semelhança. Então, falando aqui, ou fazendo referência ao livro, o grande problema que houve depois foi a queda. Então, essa imagem e semelhança foi muitíssimo prejudicada, porque houve a queda. E o que é a queda? A queda foi a corrupção do ser humano em todas as suas faculdades, seja ela vontade, inteligência e emoções. Podemos inferir que Adão e Eva eram gênios, por assim dizer. Eles usavam toda a sua capacidade mental, ou tinham essa capacidade extrema ali no início, quando que Deus os criou e os colocou perfeitos no Éden. Então, a capacidade desse casal deveria ser fantástica. Mas vocês conhecem a história, é só lermos ali em Gênesis capítulo 3, e tudo o que aconteceu com toda aquela questão de tentação, toda aquela questão de queda. Então Eva foi enganada pela serpente, uma referência ao adversário. Depois ela ofereceu do fruto da árvore para Adão. Adão não foi enganado, de acordo com o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em Timóteo. Ele fala que ele não foi enganado. Então, mas ele optou, ele virou as costas para Deus e preferiu a autonomia. Ele queria, então, ser uma pessoa autônoma em relação à pessoa de Deus. E isso trouxe efeitos absurdamente complicantes. Nós vemos e chamamos isso de depravação total. Depravação total. Aquele casal foi afetado em todas as suas faculdades, conforme já dissemos, vontade, inteligência, emoções, e isso nós chamamos teologicamente de depravação total. Depravação total, notem bem, não é que o casal virou um monstro e começaram ali, e não poderiam fazer mais nada de bom, ou ficaram de uma maneira parecendo zumbis e querendo atacar todo mundo e pecando. Não, depravação total trata-se do seguinte. Aqui um teólogo, Sam Storms, ele disse o seguinte: o que é a depravação total? A doutrina da depravação total não tem o objetivo de sugerir que todas as pessoas são tão más quanto poderiam vir a ser. Também não quer dizer que todas as pessoas cometem todos os pecados que poderiam cometer. Ela simplesmente afirma que a totalidade do seu ser está corrompida pelo pecado e pelo egoísmo. Em outras palavras, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. É aquela trilha lá no livro, na carta aos Romanos. Então nós temos Romanos 3:10, nós temos Romanos 3:23, Romanos 6:23, toda aquela linha que vai afirmando, vai falando e substanciando o fato de que o homem,
a humanidade caiu em pecado. E esse pecado, então, influenciou toda a sua natureza. E a pessoa não consegue agradar a Deus. Todas as suas boas obras foram corrompidas. Todos os seus feitos foram corrompidos. E nós vemos, então, por exemplo, um versículo fundamental que devemos discutir é Romanos 5,12. Romanos 5,12 fala o seguinte: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então nós vemos aí que o homem, a partir de Adão, encontrou-se em uma situação chamada morte espiritual. Morte espiritual. Sem Deus, sem a ação de Deus, o homem jamais poderia, então, voltar àquela condição, àquela comunhão que tinha anteriormente com Deus. Podemos ver em outros trechos também, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, você pode, por exemplo, olhar, vamos lá para Romanos mesmo, por enquanto. Romanos, capítulo 5, o mesmo capítulo que temos esse versículo aqui. Já lemos o versículo 12, mas podemos ler também o 18 e o 19. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Versículo 19, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, nesse trecho aqui muito famoso, falando sobre a justificação daqueles que creem em Cristo, nós temos ali falando do primeiro Adão. O primeiro Adão é um só homem, e por um só homem toda a humanidade foi encerrada nesse corpo de pecado, foi encerrada nessa condição de pecado. Podemos também ler em Efésios, você pode acompanhar e abrir ali um outro trecho clássico, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala assim: vocês estavam mortos. Paulo está falando para crentes em Éfeso, então ele está falando no passado para eles. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E também versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Nesse mesmo livro, lá no capítulo 4, versículo 18, nós ainda temos assim, 4:18. A mente deles está mergulhada na escuridão. Outro trecho, outra versão fala assim, uma mente obscurecida. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Então nós vemos que Paulo, o apóstolo, pinta um quadro muito pessimista da questão do homem em relação a Deus, a questão espiritual. Porque o pecado de Adão trouxe consequências funestas, terríveis, a fim de que o homem pudesse realmente estar separado de Deus. Essa questão aí de imputação do pecado, podemos observar nesse outro livro aqui, Manual de Teologia Moody,
que eu já recomendei. Na página 363, ele fala, né, essa questão de palavra imputação vem da palavra em latim imputare, que significa contar, considerar, colocar na conta de alguém, e se relaciona ao problema de como o pecado é atribuído a cada pessoa. E a referência básica que ele diz aqui, e concordamos, é Romanos 5,12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aí você pode dizer, bom, o versículo é claro, então o pecado é herdado de Adão. Mas, ao longo da teologia histórica, ao longo dos séculos, as pessoas, vocês sabem muito bem, e esse livro sempre destaca esse ponto, as pessoas foram divergindo a respeito do próprio Romanos 5,12. O que significa herdar o pecado de Adão? Como podemos considerar isso? Então, nesse livro aqui, nós vemos pelo menos 4 posições diferentes, e eu vou falar rapidamente. Nós temos a posição pelagiana, a posição arminiana, a posição federal e a posição agostiniana. Só para vocês terem uma ideia de que um mesmo versículo foi considerado de formas diferentes. Por exemplo, Pelágio, ele dizia que as pessoas incorrem na morte quando elas seguem o exemplo de Adão. Então, Adão, em relação a Adão, o pecado afetou somente Adão, era o que Pelágio falava. E a humanidade? Ninguém foi afetado pelo pecado de Adão. E os aderentes modernos, algumas igrejas, eu não vou citar essas igrejas aqui, só vou falar do versículo Adão e da humanidade. Os arminianos, todas as pessoas que consentem ao pecado de Adão, então assim o pecado é imputado. Relação a Adão, Adão pecou e afetou parcialmente a humanidade, foi uma má influência. E a humanidade? A depravação não é total. As pessoas receberam uma natureza corrupta de Adão, mas não a sua culpa ou culpabilidade. Isso são os arminianos que dizem. A posição federal. O pecado é imputado à humanidade por causa do pecado de Adão. Em relação a Adão, somente Adão pecou, mas toda a raça humana foi afetada. E a humanidade? A depravação é total. O pecado e a culpa são imputados. E finalmente, como que Agostinho ali ensinava? O pecado é imputado a toda a humanidade, porque, em relação a Adão, toda a humanidade pecou em Adão e participou do pecado de Adão. E em relação à humanidade, a depravação é total, o pecado e culpa são imputados. O que nós podemos concluir dessas 4 posições diferentes? Podemos concluir o seguinte: ou, por ora, as pessoas creem que aquele pecado de Adão não influenciou totalmente a humanidade, ou, por outro lado, que o pecado de Adão afetou muitíssimo a humanidade, aliás, afetou toda a humanidade. Como expoentes máximos, ou pelo menos bastante significativos dessa controvérsia, nós podemos então apontar esses 2 homens principalmente. Nós podemos apontar aqui, e também o livro fala, primeiro apontando aqui Pelágio. Nós vemos aí que Pelágio, ele ensinava que o pecado de Adão afetou apenas a Adão e que todos os homens ficavam assim num estado meio que neutros, como Adão no começo, antes de pecar. Com a capacidade de escolher o bem ou o mal. O pecado existe no mundo como resultado da educação errada e mau exemplo.
Então, o que Pelágio falava é que há um livre-arbítrio repetido e repetido ao longo de cada nascimento. Então, a pessoa não herda o pecado de Adão. Cada pessoa nasce com livre-arbítrio, tal qual tinha antes da queda. Essa era a posição de Pelágio. E o seu oponente era Agostinho. Agostinho, por outro lado, ensinou que o homem foi criado à imagem de Deus, em perfeição natural, mas que, em Adão, livremente desobedeceu a Deus e caiu no pecado. E esse pecado de Adão foi denominado, e essa terminologia é muito emblemática, significativa na história da igreja, o pecado original. O pecado original. E ao pecar, o homem se corrompeu de tal forma que não era mais capaz de deixar de pecar. E essa natureza pecaminosa foi passada para toda a humanidade. Então, se pudermos olhar aqui, mais uma vez na palavra de Deus, por exemplo, Romanos é bastante elucidativo a respeito dessas verdades. Romanos 6, 17 e 18 diz o seguinte: graças a Deus, porque antes da conversão, vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornam escravos da justiça. Então, antes de nossa salvação, nós estávamos atados, estávamos escravizados nessa condição de pecado. Se olharmos mais para frente, para a carta de Paulo a Tito capítulo 3, Tito 3, a partir do versículo 3. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e também nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Então nós vemos, irmãos, aqui os grandes efeitos do pecado na vida do homem. Nós vemos que nessa controvérsia aqui, a controvérsia entre Agostinho e Pelágio, nós vemos, na realidade, uma luta para poder definir, afinal, a queda afetou ou não totalmente a humanidade? Qual a extensão desses efeitos da queda? Então, não é simplesmente uma inclinação para o pecado, é uma depravação total. Quando nós lemos ali o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 e comparamos com Romanos e outros trechos da palavra do Senhor, nós podemos ver claramente que toda a humanidade, então, acabou herdando esse pecado de Adão. O que nós temos, o grande problema que nós temos são as influências, desde essa época de Pelágio, a respeito do chamado livre-arbítrio, o livre-arbítrio. Então, falando aqui um pouquinho sobre esse livre-arbítrio, tudo começa nessa histórica controvérsia lá de Pelágio no século IV, e ele começa a ensinar que o pecado afetou apenas a natureza de Adão, conforme falamos, e que nós, seus descendentes, nascemos livres e sem influência
do pecado. As pessoas, segundo Pelágio, aprendem a pecar porque veem outros pecarem. Então é um comportamento, é uma pedagogia do pecado. Então, ele ensinava que o homem é intrinsecamente bom e pode, portanto, escolher entre o bem e o mal. O pecado original diz respeito somente a Adão e não à humanidade. E isso é, por muitas e muitas vezes, repetidas vezes, ensinado cada vez que, até mesmo por aqueles que nem creem nisso, mas cada vez que as pessoas reproduzem o senso comum, todas as vezes que as pessoas reproduzem ideias clássicas, por exemplo, livre-arbítrio, então, vez por outra, hora, aqui e acolá, nós vemos, não, mas o ser humano tem livre-arbítrio. Não, mas isso depende do livre-arbítrio. E parece que é até uma questão de honra. Se a pessoa não tiver o livre-arbítrio, a salvação dela parece que não é válida. Mas, irmãos, e todos que assistirem, a verdade é a seguinte: a Bíblia ensina que após a queda, o livre-arbítrio caiu. Em Adão, o livre-arbítrio foi totalmente embora, porque com o seu pecado, todos foram encerrados sob essa condição de pecado. É algo pessimista, mas é algo que nós vemos claramente ensinado nas Escrituras. Então não é simplesmente uma inclinação para o mal, é uma quedinha para o mal. Não, é uma queda mesmo, terrível, que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3. Bom, o pelagianismo foi condenado como heresia no Sínodo de Cartago, lá em 416. E mais tarde, os reformadores, eles aderiram mais a essa posição agostiniana. Então nós temos aí Calvino, Lutero, aderindo mais a essa posição de Agostinho. Outro personagem importante nessa história é Armínio. Armínio, ali entre 1560 e 1609, teve grande influência e ele negava a doutrina do pecado original e ensinava que somente uma poluição do pecado de Adão, uma influência, foi passada aos descendentes dele. E essa poluição seria apenas uma fraqueza, não trazendo consigo condenação. Ela apenas tornaria o homem incapaz de conseguir a vida eterna por conta própria. Em outras palavras, o homem tinha que se ratificar, o próprio homem tinha que se confirmar pecador, a fim de poder ter essa condição de pecador. Aqui vamos para essa página 364 do manual, também falando sobre o Armínio. Fala o seguinte: ele cria que Deus confere sobre cada indivíduo, desde a primeira queda da consciência, uma influência do Espírito Santo que é suficiente para contrapor o efeito da depravação herdada e fazer a obediência possível. Com essa provisão, a vontade humana irá cooperar e ainda tem o poder de fazê-lo. Assim, Armínio reconheceu um efeito da queda de Adão, mas não no sentido de depravação total. É como se o homem tivesse uma pequena graça, cada homem tivesse uma pequena graça que pudesse ser ali encontrada e pudesse ser atiçada, e ele poderia crer e ele poderia se libertar do pecado. Qual que é o grande problema, gente, de Pelágio? Qual que é o grande problema de Armínio? O grande problema é que não bate com as Escrituras, com a palavra de Deus. O livro fala aqui que os batistas, de modo geral, e batistas regulares especificamente, rejeitaram o ensino de Armínio e aderiram mais fortemente o ensino dos reformadores. E eu gosto e costumo dizer que, apesar de Agostinho considerarem corretamente Romanos 5, 12, e Calvino também, e Lutero também, eu prefiro dizer que há um personagem acima deles todos,
que é o próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, então, já ensinou essa grande queda, por assim dizer, e já ensinou essa questão da depravação total. Essa incapacidade do homem chegar a si mesmo para Deus. Inclusive, Paulo, ele leu muito bem o que os próprios profetas do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, consideraram que o homem estava separado de Deus, estava perdido em seus pecados. Até mesmo na poesia hebraica, no livro de Eclesiastes, nós temos claramente dizendo que Deus fez o homem perfeito, mas ele acabou caindo caindo em diversas formas. Então nós vemos que a depravação total, essa doutrina não é inventada, não foi inventada na história da igreja por alguns homens, como Pelágio, ou muito menos, mas como Agostinho. Não, os reformadores. Foi exatamente e é substanciada pelo ensino apostólico de Paulo. Então nós vemos também aqui, na questão, no item de divergências denominacionais, que nós rejeitamos, batistas regulares rejeitam qualquer filosofia humana que tenha como base a evolução, o naturalismo, e que negue que o homem tenha sido criado por Deus, que afirme que o homem seja apenas um animal superdesenvolvido. Então, precisamos voltar lá para o Salmo 8. O Salmo 8 é uma descrição clara que o homem ali foi colocado com distinção nessa terra ali para poder governar. E se não o fez, foi exatamente devido aos efeitos terríveis da queda. Também rejeitamos essa filosofia moderna que ensina que o ser humano nasce neutro e aí ele que opta para o bem ou para o mal. Aliás, está muito em voga isso, na questão de gênero e agora a questão também de criação, todas essas questões de opções. A pessoa pode optar por aquilo que ela quer ser em todas as áreas. E as pessoas tentaram ensinar isso na história da igreja. Ou seja, a pessoa escolhe também. E o arminianismo radical ensina que o homem não é depravado, e sim apenas doente moralmente. Irmãos, se vocês observarem o ensino bíblico do Antigo e do Novo Testamento, vocês vão chegar a uma única conclusão. O homem simplesmente não é inclinado para o mal. Ele está encerrado sob o pecado de Adão. E se eu e você não fôssemos alvos da graça de Deus, jamais seríamos salvos. Jamais. Porque a Bíblia é clara, a salvação pertence ao Senhor. A salvação é uma obra do céu. Uma obra do céu. Não existe essa questão de o homem provocar a sua própria salvação, seja por boas obras ou por livre iniciativa. Até mesmo aquela própria terminologia muito usada, não é verdade? Aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Muitas vezes ouvimos, até chegamos a falar, aceitar Jesus. Na verdade, ninguém fica aceitando Jesus como se estivéssemos dando uma chance para Jesus. Se você é salvo, é que você foi alvo da graça de Deus. E Ele, então, mediante o seu Espírito, o salvou. O Evangelho foi pregado, e aí o Espírito Santo concedeu para você fé, concedeu para você regeneração, concedeu para você todo um pacote que nós veremos em outra aula chamada salvação. O que é salvação? Esse é o tema da próxima aula que nós veremos. Então, que Deus abençoe.